Ele assassinou 17 homens e garotos, e logo após matá-los, ele ainda comeu partes do corpo de suas vítimas. Conheça a história do canibal de Milwaukee. Mas antes, peço que já vai deixando o seu curtir, compartilhe com os amigos, inscreva-se. Para você é apenas um clique, para mim é algo muito importante. Jeffrey Lionel Dahmer nasceu em Milwaukee, Wisconsin, no dia 21 de maio de 1960. Ele era filho de Lionel e Joyce Dahmer. Sua família, por parte de pai, tinha ascendência alemã e galesa, enquanto sua mãe era descendente de noruegueses e irlandeses. Quando ainda era criança, seus pais se mudaram com ele para Bath, Ohio, onde estudou na Beveridge High School. Lá, ele jogava tênis e tocava clarinete. Jeffrey foi inicialmente descrito como uma criança energética e feliz, mas seu temperamento mudou quando passou por uma cirurgia de hérnia inguinal, pouco antes do seu aniversário de 4 anos. A hérnia inguinal se dá quando parte do intestino escapa por um ponto fraco nos músculos do abdômen, fazendo assim uma pequena protuberância na barriga. Paralelo a isso, o casamento dos seus pais se deteriorou, com as brigas e gritarias se tornando frequentes ao longo dos anos. Assim, conforme foi crescendo, passou a se tornar um solitário e sem receber muito afeto em casa, com seu pai ocupado com suas conquistas acadêmicas e sua mãe sofrendo com várias doenças que a tornaram viciada em remédios. Em 1970, aos 10 anos, Jeffrey perguntou ao seu pai Lionel o que aconteceria se ossos de galinha que eles estavam comendo no jantar fossem banhados em alvejante. Lionel, acreditando que isso era apenas curiosidade normal de criança, demonstrou como usar alvejante e outros produtos químicos e preservar com segurança os ossos dos animais. Jeffrey incorporaria essas técnicas para preservar os ossos de suas vítimas no futuro. Muitos dos colegas de escola de Jeffrey o descreviam como estranho e bizarro, por causa das constantes brincadeiras que ele praticava, que eram parte de uma tentativa de Jeffrey de se entrosar entre os colegas. Ele costumava fingir ataques epilépticos e fazia outras brincadeiras que os alunos de sua escola achavam estranhas, mas estimulavam tal comportamento, pois achavam engraçado. Aos 15 anos, seus poucos colegas perceberam que Jeffrey era alcoólatra. Posteriormente, Jeffrey confirmou que seus desejos e fantasias assassinas começaram nesta época. Mas não por causa do alcoolismo. Jeffrey bebia para poder esquecer as coisas que pensava. Ainda na sua adolescência, dissecava animais mortos que encontrava na estrada e tinha até um cemitério particular nos fundos de sua casa. Quando chegou na puberdade, Jeffrey se descobriu como homossexual, algo que ele não contou para seus pais. No começo de sua adolescência, ele teve um breve relacionamento com um garoto de idade próxima à dele. Embora eles não tenham feito sexo, mais tarde Jeffrey confessou que começou a fantasiar sobre dominação e de exercer o completo controle sobre o parceiro submisso. Essas fantasias gradualmente se entrelaçaram com seus hábitos de dissecação. Quando Jeffrey tinha por volta dos 16 anos, ele concebeu uma fantasia onde deixaria um homem inconsciente, particularmente um corredor que ele achava atraente, então fazer uso sexual de seu corpo. Em uma ocasião, ele se escondeu no mato com um taco de beisebol com o intuito de atacar esse homem em uma de suas corridas matinais. Contudo, exatamente naquele dia, o homem não saiu para suas corridas habituais. Jeffrey posteriormente disse que essa foi a primeira vez que ele
pensou em matar alguém. Em 1977, suas notas caíram muito e naquele mesmo ano seus pais se separaram. No ano seguinte, ele conseguiu se formar no ensino médio, ao mesmo tempo que o seu pai havia deixado a casa. Alguns meses depois, Jeffrey foi abandonado por sua própria mãe e deixado então sem comida, sem dinheiro e com a geladeira quebrada. Com apenas 18 anos. Após o divórcio de seus pais se formalizarem, seu pai se mudou para um hotel próximo, enquanto a sua mãe filmou uma residência em Chippewa Falls, Wisconsin, junto com o irmão mais novo de Jeffrey, David. Jeffrey cometeu seu primeiro assassinato em 1978, 3 semanas após sua formatura do colegial. Naquele momento, ele já estava morando sozinho. No dia 18 de junho, enquanto dirigia seu carro, ele viu no canto da estrada um jovem, Steven Hicks, de 19 anos, pedindo uma carona. Jeffrey convidou o garoto a ir até sua casa para beber álcool e se distrair um pouco. Hicks, que estava a caminho de um show de música em Lockwood, concordou e os dois ficaram bebendo e ouvindo música por algumas horas. Então, Hicks se levantou e disse que estava indo embora, mas Jeffrey não queria que ele partisse. Quando Hicks deu as costas para ele, Jeffrey o acertou 2 vezes com um haltere de 5 quilos. Quando o garoto caiu inconsciente, ele o estrangulou até a morte com a barra do haltere. Jeffrey então retirou as roupas de Hicks e praticou atos sexuais em cima do corpo dele. No dia seguinte, ele levou o corpo de Hicks até o porão e o dissecou. Depois, enterrou seus restos no quintal de trás. Semanas mais tarde, ele exumou o corpo e retirou a carne dos ossos com uma faca. Jeffrey depois dissolveu a carne em ácido e se livrou de tudo pela privada. Ele então pegou uma marreta e destruiu os ossos de Hicks. 6 semanas após o assassinato de Hicks, o pai de Jeffrey e sua nova noiva voltaram para casa e viram que ele estava morando sozinho e abandonado. A pedido do pai, no outono ele se matriculou na Universidade Estadual de Ohio, mas ficou apenas um semestre. Naquela altura, seu abuso com as bebidas alcoólicas estava fora de controle. Seu pai o visitou certa vez e o encontrou totalmente bêbado no dormitório. Com notas muito baixas e desinteressado, Jeffrey largou a faculdade depois de 3 meses. Em janeiro de 1979, por insistência de seu pai, Jeffrey se alistou no exército. Ele fez seu treinamento básico em Fort Sam Houston, em São Antônio, e depois foi transferido para Bauholder, na Alemanha Ocidental. Ele foi descrito como um soldado normal, com uma folha de serviço comum. Porém, mais tarde, 2 militares afirmaram que teriam sido violentados sexualmente por Jeffrey. Um dos soldados afirmou que Jeffrey o drogou e o violentou dentro de um veículo blindado de transporte pessoal. Durante os primeiros meses do seu serviço, ele conseguiu controlar os seus impulsos, mas o problema com o álcool retornou e sua performance no exército se deteriorou a ponto de que em 1981 ele recebeu uma dispensa honrosa e uma passagem de avião para ir para onde quisesse dentro do país. Ele então foi para Miami Beach, afirmando que não podia voltar para Ohio, pois não queria encarar a decepção do seu pai por outro fracasso. Ele então conseguiu alguns empregos, gastando o pouco de dinheiro que ele tinha com bebidas. Pouco tempo depois, Jeffrey ligou para seu pai e pediu para voltar para casa. Ele passou algumas semanas com o pai e a madrasta, realizando algumas tarefas domésticas enquanto procurava por outro emprego. O seu problema com álcool não diminuiu e ele chegou a ser preso por aparecer bêbado em público.
Seu pai tentou buscar ajuda para o filho, mas sem nenhum sucesso. Então, ele pediu para Jeffrey se mudar para West Allis, no leste de Wisconsin, para morar com sua avó. Os dois tinham um bom relacionamento e seu pai esperava que a influência da avó em Jeffrey podia ser positiva. Inicialmente, Jeffrey viveu bem com a sua avó, fazendo algumas tarefas para ela, acompanhando a igreja e procurando emprego, e no geral, vivendo bem sob suas regras que ela impunha. No começo de 1982, ele conseguiu um emprego e parecia estar se recuperando. Porém, depois de 10 meses, ele foi demitido e passou os próximos 2 anos desempregado, vivendo do dinheiro que a sua avó lhe dava. Em 7 de agosto, ele foi preso por exposição indecente, se mostrando para cerca de 25 mulheres e crianças em um local público. Ele então foi condenado a pagar uma multa. Em janeiro de 1985, ele começou a trabalhar em uma fábrica de chocolate Ambrosia, em Milwaukee, das 19 horas da noite até as 7 horas da manhã. Jeffrey passou então a frequentar saunas e bares gays. Nesse período, suas fantasias de dominação sexual voltaram. Nos encontros sexuais que ele tinha, Jeffrey se queixava que seus parceiros se movimentavam muito. Ele afirmou na época que passou a ver os outros como apenas um objeto, não pessoas de verdade. Jeffrey encontrava-se com os homens, colocava sonífero em suas bebidas e depois os violentava sexualmente. Depois de pelo menos 12 incidentes desse, Jeffrey foi proibido de entrar nas saunas que ele frequentava. Algum tempo depois, Jeffrey viu no jornal a notícia sobre o enterro de um homem de 18 anos. Ele passou então a entreter a ideia de desenterrar um corpo e abusar dele. Ele tentou fazer isso certa vez, mas a escavação o cansou e o chão era duro demais. Então, em agosto de 1986, o Jeff foi preso após se satisfazer sexualmente em frente de um garoto de apenas 12 anos. Acusado de conduta desordeira, ele foi condenado a 1 ano em liberdade condicional, tendo também que obrigatoriamente ver um psicólogo. Em 20 de novembro de 1987, Jeffrey, que na época ainda morava com a avó, se encontrou com Steve Tuomi, um rapaz de 25 anos, em um bar e o persuadiu a retornar com ele para o hotel, onde havia alugado um quarto para a noite. De acordo com Jeffrey, ele não tinha intenção de matar o homem, mas simplesmente drogá-lo e abusar sexualmente dele. Na manhã seguinte, ao acordar, Jeffrey encontrou Steven abaixo dele na cama, morto, com o peito esmagado e o corpo cheio de contusões. Os punhos de Jeffrey estavam machucados também. Posteriormente, Jeffrey afirmou não ter qualquer lembrança de ter matado Steven, mas não negou. Jeffrey então comprou uma mala grande e a utilizou para transportar o corpo de Steven de volta para a casa da avó. Uma semana depois, ele desmembrou o corpo, removendo as pernas, o braço e a cabeça do torso, e depois ele removeu a carne dos ossos, colocando os pedaços de carne em pequenos sacos plásticos e os ossos dentro de um lençol. Então ele esmagou com uma marreta. Todo o processo durou em torno de 2 horas, então Jeff jogou os restos mortais dele no lixo. Nas próximas 2 semanas, Jeff manteve a cabeça de Steven embrulhada em um cobertor. Posteriormente, ele ferveu a cabeça da vítima em um detergente industrial e alvejante para tentar preservar o crânio, que ele usou como estímulo para se autossatisfazer. Algum tempo depois, o crânio acabou perdendo a consistência e Jeffrey o destruiu e o descartou.
Após o assassinato de Stephen, Jeffrey começou ativamente a procurar por novas vítimas, especialmente dentro e próximo a bares gays, levando-as para a casa da avó. Chegando lá, ele drogava suas vítimas antes ou pouco depois de iniciar o ato sexual com elas. Depois de deixar a vítima inconsciente com pílulas para dormir, ele as matava por estrangulamento. 2 meses após a morte de Stephen, Jeffrey atraiu para a casa da avó um prostituto, James Doxter, um índio americano de apenas 14 anos. Para convencê-lo a ir com ele, Jeffrey ofereceu $50 e afirmou que apenas tiraria fotos nuas dele. Os dois começaram a fazer sexo e Jeffrey drogou James e o estrangulou no chão do porão. Jeffrey deixou o corpo do garoto por lá por quase uma semana antes de desmembrá-lo, da mesma maneira que havia feito com Stephen. Ele jogou os restos mortais de James no lixo, mas ficou com o crânio por um tempo antes de vaporizá-lo. Em 24 de março de 1988, Jeffrey conheceu Richard Guerreiro, um homem bissexual de 22 anos, do lado de fora de um bar gay. Ele ofereceu $50 a Guerreiro para que ele apenas fizesse companhia pela noite. Então, drogou Guerreiro e o estrangulou com uma tira de couro. Jeffrey então fez sexo oral no corpo dele. 24 horas depois, o desmembrou, mantendo seu modus operandi de remover a carne dos ossos, jogar os restos no lixo e reter o crânio por um tempo antes de pulverizá-lo. Um mês mais tarde, em 23 de abril, Jeffrey levou outro homem para a casa de sua avó novamente e o drogou no porão. Porém, tanto ele quanto a vítima ouviram sua avó gritando: "É você, Jeff?" Embora Jeffrey tenha respondido de uma maneira que desse a entender que ele estava sozinho, sua avó sabia que ele frequentemente levava homens para casa. Ao perceber isso, Jeffrey decidiu esperar a vítima ficar inconsciente e depois o levou para um hospital, poupando. Em setembro de 1988, a avó de Jeffrey pediu para que ele se mudasse, afirmando não aguentar mais ver ele trazendo homens tarde da noite para a casa dela. Além disso, o cheiro que emanava do porão estava ficando fortíssimo. Jeffrey então encontrou um apartamento de um quarto. Em 26 de setembro, um dia após completar sua mudança, Jeffrey foi preso por drogar e molestar um garoto de 13 anos que ele havia levado para o seu apartamento para tirar fotos dele nu. Em janeiro de 1989, ele foi condenado por agressão sexual em segundo grau e incitar uma criança para fins imorais. A sentença por agressão foi suspensa em maio. Durante um período de 2 semanas, Jeffrey se mudou novamente para a casa da avó. 2 meses após sua condenação e 2 meses antes de sua sentença por agressão sexual, Jeffrey assassinou sua 5ª vítima, Anthony Sears, que era um rapaz de 24 anos de origem multirracial, que Jeffrey conheceu do lado de fora de um bar gay em 25 de março de 1989. Segundo Jeffrey, ele se aproximou de Anthony sem a intenção de cometer um crime. Jeffrey o levou para o porão da avó e fizeram sexo oral, até que Jeffrey drogou Anthony e o estrangulou. No dia seguinte, colocou o corpo dele na banheira da avó, onde decapitou o corpo e depois o esfolou. Ele então retirou a carne do corpo dele e pulverizou os ossos, com os restos sendo jogados fora no lixo. De acordo com Jeffrey, Anthony era extremamente atraente e foi a primeira vítima que ele resolveu guardar parte dos corpos, preservando a cabeça e a genitália dele, em acetona. Quando ele se mudou para um apartamento, levou os restos de Anthony junto.
Em 23 de maio de 1989, Jeffrey foi sentenciado a 5 anos em liberdade condicional, permitindo que por um ano ele continuasse trabalhando e voltando para a prisão à noite. Também foi forçado a se registrar como um criminoso sexual na polícia. Porém, depois de 10 meses, ele foi dispensado de continuar a passar as noites na cadeia e começou sua liberdade condicional de 5 anos. Em maio de 1990, Jeffrey se mudou para o apartamento em Oxford, o quarto 213, em Milwaukee. A região era notória por ter altos índices de criminalidade, mas era perto de onde trabalhava na fábrica de chocolate e o pagamento de aluguel era de apenas $300. Ele levou a cabeça mumificada e o órgão genital de Anthony Sears com ele. Uma semana após se mudar para o apartamento, Jeffrey matou sua sexta vítima, Raymond Smith, um prostituto de 23 anos. O modus operandi era o mesmo, com Jeffrey drogando a bebida da vítima e estrangulando-a. Com uma câmera Polaroid, Jeffrey tirou várias fotos do corpo de Raymond em posições sugestivas no banheiro do apartamento. Ele cozinhou as pernas, braços e pelvis em uma chaleira de aço, o que lhe permitiu enxaguar os ossos na pia. O restante do esqueleto de Raymond foi dissolvido em ácido dentro de um recipiente grande, à exceção do crânio. Jeffrey pintou o crânio de Raymond e o guardou ao lado de Anthony. Em 27 de maio, ele levou outra vítima para seu apartamento, mas acidentalmente tomou a bebida com drogas e acabou inconsciente. Quando acordou, a vítima havia sumido, tendo antes roubado roupas, $300 e um relógio. Jeffrey nunca reportou o crime à polícia, mas citou o roubo ao seu oficial de condicional. Em junho de 1990, Jeffrey atraiu Edward Smith, de 27 anos, ao apartamento. Ele o drogou e estrangulou logo em seguida. Ao invés de dissolver os restos de Edward em ácido, ele preservou o esqueleto dele no freezer por vários meses, na esperança de não reter a umidade. Isso não deu certo e Jeffrey acabou acidificando o resto de Edward acidentalmente. Jeffrey acabou destruindo o crânio da sua vítima, algo que fez com que ele se sentisse irritado. 3 meses mais tarde, ele atraiu para seu apartamento Ernest Miller, um homem de 22 anos e nativo de Chicago, com uma oferta de $50 para passar a noite com ele. Jeffrey tentou fazer sexo oral nele, com Ernest o impedindo, afirmando que isso custaria um extra. Jeffrey se afastou e lhe ofereceu uma bebida que já estava drogada. Como Jeffrey não tinha tantos soníferos, a vítima não ficou totalmente inconsciente, então ele teve que matá-lo cortando sua garganta com uma faca. Ernest morreu em minutos. Levando seu corpo para o banheiro, Jeffrey tirou fotos com uma Polaroid do cadáver em posições sexuais sugestivas antes de desmembrá-lo. Durante o processo, Jeffrey beijava e conversava com o crânio da vítima. Jeffrey então embrulhou o coração, o bíceps e as porções de carne da perna de Ernest em sacos plásticos e o colocou na geladeira para consumo posterior. Os restos da carne e os órgãos da vítima ele dissecou, separando os ossos da carne. Para preservar o esqueleto, Jeffrey colocou os ossos em uma solução de alvejante leve por 24 horas antes de deixá-lo para secar por uma semana. A cabeça dele foi colocada inicialmente num refrigerador antes dele remover a carne do crânio, para depois pintá-lo e revesti-lo com esmalte. 3 semanas após o assassinato de Ernest, Jeffrey fez sua 8ª vítima, David Thomas, de 22 anos. Ele se encontrou com Jeffrey num shopping local e Jeffrey o persuadiu a ir até seu apartamento para tomar algumas bebidas. Mais tarde, quando interrogado pela polícia, Jeffrey afirmou que não achava David atraente, mas tinha medo de deixá-lo ir, pois talvez ele ficasse enfurecido por ter sido drogado.
Então, após deixá-lo inconsciente com uma alta dose de sonífero, Jeffrey o estrangulou e o desmembrou. Apesar de ter tirado fotos do cadáver, ele não manteve para si nenhuma parte do corpo. Após esta vítima, Jeffrey ficou quase 5 meses sem matar, embora algumas vezes tenha tentado atrair homens para seu apartamento. Durante todo o ano de 1990, Jeffrey afirmou para seu oficial de condicional que ele estava sofrendo de ansiedade e depressão. Frequentemente, ele fazia referência à sua sexualidade e seus problemas em se conformar com ela, seu estilo de vida solitário e dificuldades financeiras. Em fevereiro de 1991, Jeffrey observou o jovem Curtis, de 17 anos, numa parada de ônibus. Ele o levou ao apartamento com a promessa de remuneração financeira caso posasse nu para ele, além de incentivos sexuais. Assim como nos outros 8 assassinatos, Jeffrey drogou a bebida de Curtis e o estrangulou. Após desmembrar seu corpo, ele manteve para si o crânio, as mãos e a genitália de Curtis, tirando várias fotos do processo com sua Polaroid. 2 meses depois, em abril, Jeffrey encontrou com Errol Lindsey, sua 10ª vítima, um garoto de 19 anos. Mesmo com Errol sendo heterossexual, Jeffrey conseguiu atraí-lo para o seu apartamento, onde o drogou. Enquanto sua vítima estava drogada, Jeffrey abriu um buraco na cabeça dele e injetou ácido clorídrico no seu cérebro. Em depoimento posterior, Jeffrey afirmou que fez isso pois queria criar um estado mental de zumbi na sua vítima, para deixá-lo completamente submisso e controlável, a fantasia sexual que ele mais procurava satisfazer. Errol acordou e seu torpor reclamando de dor de cabeça e perguntando que horas eram. Vendo que seu experimento havia falhado, Jeffrey então o drogou novamente e o estrangulou. Assim como a maioria das vítimas de Jeffrey, Errol Lindsey teve seu corpo desmembrado e então foi decapitado, com seu crânio sendo mantido. O corpo dele foi esfolado e sua pele foi colocada em solução de água fria e sal por várias semanas, na esperança de retê-la permanentemente. Relutantemente, ele descartou a pele de Errol, quando notou que ela havia se tornado muito desgastada e quebradiça. Durante todo o primeiro semestre de 1991, os moradores do apartamento de Oxford, onde Jeffrey morava, constantemente reclamavam do forte odor que exalava do seu quarto, além de barulhos ocasionais de objetos caindo em uma motosserra. O síndico do prédio, Sopa Pincel, contactou Jeffrey várias vezes a respeito dessas reclamações, com este afirmando que o cheiro vinha do seu freezer, que constantemente quebrava e estragava sua comida. Depois, ele disse que seus peixes haviam morrido e o odor vinha disso, mas sempre falava que daria um jeito. Em 26 de março de 1991, Jeffrey conheceu na avenida um adolescente, Conerak, de 14 anos. Por coincidência, Conerak era irmão mais novo do jovem que Jeffrey havia molestado 3 anos atrás. Ele propôs ao garoto que viesse ao seu apartamento para tirar umas fotos com sua Polaroid, mas ele resistiu à ideia, cedendo apenas após certa insistência de Jeffrey. Após 2 fotos, Jeffrey ofereceu uma bebida drogada para ele, que o deixou inconsciente. Jeffrey então fez sexo oral nele. Em seguida, perfurou a cabeça de Conerak e injetou ácido clorídrico no seu lobo frontal. Então, ele levou o garoto para o seu quarto, onde estava também o corpo de Tony Hughes, de 31 anos, que Jeffrey havia matado apenas 3 dias antes. Posteriormente, em depoimento, Jeffrey acreditava que Conerak recuperou sua consciência e viu o corpo de Tony, mas não reagiu imediatamente devido ao estado de torpor que estava sentindo por causa do ácido no cérebro. Ficou inconsciente de novo e então Jeffrey aproveitou para ir no bar beber um pouco e comprar mais bebida. Na manhã de 27 de março, Jeffrey retornou para sua casa
encontrou Conarock acordado e falando uma língua estranha com outras 3 mulheres. Jeffrey se aproximou e explicou que o garoto, que ele chamou de John, era seu amigo e o pegou pelo braço para guiá-lo ao seu apartamento. As mulheres não ficaram convencidas e afirmaram que já haviam chamado a polícia. 2 policiais, John Balsek e Joseph Gabrich, chegaram e questionaram Jeffrey. Ele informou aos oficiais que Conarock era maior de idade, que os dois tinham discutido e ele estava bêbado. As 3 mulheres continuavam a não acreditar na história de Jeffrey, apontando que o garoto parecia resistir à ideia de voltar ao apartamento. Uma delas salientou aos policiais que Conarock tinha alguns ferimentos, como na cabeça, e que ele sangrava pelo ânus. Um dos policiais, contudo, mandou ela ficar calada e liberou Jeff, entendendo que ele e o rapaz estavam tendo uma disputa doméstica. Um dos policiais colocou uma toalha sobre Conarock e o escoltou até o apartamento, onde deu uma rápida olhada no lugar. Apesar do odor que vinha do local, devido ao corpo em decomposição de Tonis, eles não notaram nada fora do comum. Jeffrey até mostrou uma foto de Conarock seminu, onde ele aparecia tranquilo, e isso pareceu convencer os policiais de que realmente os dois eram amantes. Se os policiais tivessem olhado melhor o apartamento, teriam visto as partes de corpos humanos e as polaroides macabras de Jeffrey. Eles também podiam ter feito uma rápida checagem com a central sobre Jeff e teriam verificado que ele era um agressor sexual registrado e já havia sido condenado por molestar uma criança, algo que justificaria uma busca em sua casa. Com Conarock de volta no apartamento, Jeffrey injetou novamente ácido clorídrico no seu cérebro, mas dessa vez foi fatal. Jeffrey então contactou o seu trabalho e pediu um dia de folga para se dedicar ao desmembramento de Conarock e Hughes, retendo o crânio de ambos com uma recordação, dissolvendo a carne dos corpos dele em ácido. Em 30 de junho, Jeffrey viajou para Chicago e conheceu o jovem Matt, de 20 anos, numa estação de ônibus. Ele o convenceu a viajar até Milwaukee com ele para tirar umas fotos profissionais. Jeffrey então prosseguiu e drogou e estrangulou e desmembrou Matt em seu apartamento, conservando seu crânio e colocando seus órgãos internos em sacolas plásticas e guardando elas no freezer. Turner nunca foi reportado como desaparecido por nenhum familiar ou conhecido. Uma semana depois, ele conheceu Jeremiah, de 23 anos, num bar e o atraiu para seu apartamento, querendo passar o fim de semana com ele. Jeremiah foi drogado como os outros, mas dessa vez Jeffrey perfurou seu crânio e injetou água fervente no seu cérebro, que o colocou em coma. O jovem faleceu 2 dias depois. Em 15 de julho, Jeffrey conseguiu atrair Oliver Lacey para seu apartamento, onde os dois tentaram fazer sexo antes de Jeffrey o drogar. Desta vez, Jeffrey queria prolongar a vida de Oliver o tanto quanto fosse possível. Após uma tentativa fracassada de deixá-lo inconsciente com clorofórmio, Jeffrey pediu novamente em seu emprego por um dia de folga. Seu patrão aceitou, mas no dia seguinte o suspendeu. Jeffrey então decidiu matar Oliver, sua 16ª vítima, via estrangulamento. Ele então fez sexo com o cadáver antes de desmembrá-lo, colocando sua cabeça e coração no refrigerador e o esqueleto no freezer. 4 dias mais tarde, Jeffrey foi informado que havia sido demitido de seu emprego. Após receber a notícia, ele foi para as ruas e atraiu Joseph, de 25 anos, para seu apartamento. Joseph foi estrangulado e seu corpo jogado na cama de Jeffrey com um lençol por cima. Ele ficou por 2 dias. Quando Jeffrey finalmente removeu os lençóis, o corpo de Joseph já estava em decomposição e sua cabeça estava cheia de vermes. Ele decapitou o corpo, limpou a cabeça,
colocando-a no refrigerador e depois jogou o torso de Joseph em ácido, junto com os restos mortais de duas de suas vítimas que ele havia matado ao longo do mês anterior. Joseph foi a 17ª e última vítima assassinada por Jeffrey. Em 22 de julho de 1991, Jeffrey Dahmer se aproximou de 3 homens e ofereceu $100 para que um deles o acompanhasse até seu apartamento para um ensaio fotográfico nu, tomar umas bebidas e lhe fazer companhia. Um dos homens, Tracy, de 32 anos, aceitou a oferta. Ao entrar no apartamento de Jeffrey, Edward notou o cheiro horrível que impregnava o lugar e também viu várias caixas de ácido clorídrico no chão. Como Jeff, justificando isso, afirmando que estava limpando tijolos. Depois dos dois conversarem um pouco, Jeff pediu para que Edward virar a cabeça para ver seu aquário com peixes tropicais, e quando ele distraiu o olhar, Jeff colocou uma algema no seu pulso. O rapaz então perguntou o que estava acontecendo e Jeff tentou sem sucesso algemar ambos os pulsos deles juntos, então pediu para ele acompanhá-lo até o quarto para tirar umas fotos nu. Uma vez no quarto, Edward reparou nas fotos polaroides de homens nus coladas na parede e uma televisão onde passava O Exorcista 3 numa fita de vídeo. Ele também notou um tambor azul de 215 litros, que era a origem do fedor no apartamento. Brandindo uma faca contra ele, Jeffrey afirmou que pretendia tirar fotos dele ainda. Para tentar acalmar Jeffrey e mostrar cooperação, Edward desabotou sua camisa, afirmando que ele faria o que estava sendo pedido se Jeffrey removesse a algema dele e guardasse a faca. Jeffrey, contudo, voltou sua atenção para a televisão. Jeffrey ficava balançando para frente e para trás enquanto falava alguma coisa baixo antes de voltar a atenção de novo para Edward. Ele colocou o ouvido contra o peito de Edward para ouvir a batida de seu coração, afirmando que ia comê-lo. Edward continuava afirmando que era amigo de Jeffrey, tentando acalmá-lo, dizendo que não tentaria escapar. Edward havia decidido que ou ele pularia da janela ou ele sairia correndo pela porta na primeira oportunidade. Edward pediu para usar o banheiro e depois perguntou se poderia sentar-se com uma cerveja na sala de estar, onde havia ar-condicionado. Jeffrey consentiu e os dois foram até a sala. Quando Edward deixou o banheiro, alguns momentos depois, ele pediu para um distraído Jeffrey novamente para usar o banheiro e quando se levantou, ele percebeu que Jeffrey não estava segurando suas algemas. Aproveitando-se disso, Edward bateu na cara de Jeffrey com força, derrubando-o, e depois correu em direção à porta. Às 23h30 da noite de 22 de julho, Edward bateu de frente com 2 policiais, Robert e Rolf, na esquina da Rua Norte. Os policiais notaram Edward, um homem negro com algemas, num bairro com índices de criminalidade acima da média, e se aproximaram com cautela. Edward afirmou que ele havia sido detido por um maluco que colocou algemas nele e então pediu para os policiais removerem elas. Quando eles não conseguiram, Edward concordou em acompanhar os policiais a voltar ao apartamento onde tinha passado as últimas 5 horas. Quando os 2 policiais chegaram no apartamento, Jeffrey, aparentando calma, convidou os policiais para entrar e reconheceu que ele havia colocado as algemas no rapaz, embora não tivesse justificado a ação. Edward então informou os policiais que Jeffrey apontou uma faca para ele e que isso havia acontecido no quarto. O policial perguntou então onde estavam as chaves da algema, com Jeffrey respondendo que estavam perto da cama dele. O policial Muller fez questão de ir pessoalmente pegar as chaves e quando Jeff disse que ele mesmo podia fazê-lo, o oficial Halt respondeu de forma ríspida para ele ficar onde estava. No quarto, Muller notou que de fato havia uma faca perto da cama. Ele também viu uma gaveta aberta e percebeu que havia fotos polaroides dentro, e quando olhou elas de perto, ele viu que eram fotos de corpos desmembrados.
Olhando aos seus redores, ele também notou essas fotos foram tiradas naquele mesmo quarto. Muller rapidamente saiu do quarto com as fotos na mão, afirmando isso é verdade e depois gritou ao gêmeo. Percebendo o que estava acontecendo, Jeffrey resistiu quando Halt tentou detê-lo, mas os dois policiais não tiveram muita dificuldade em prendê-lo. O algemando pelas costas, então pediram por reforços. Com Jeffrey detido, os policiais conduziram uma pequena busca pelo apartamento e, ao abrir o refrigerador, notaram sacolas com carne humana e uma cabeça decapitada de um afro-americano na prateleira de baixo. Enquanto isso acontecia, Jeff, forçado no chão pelo policial, virou a cabeça para ele e disse: "Pelo que fiz, deveria estar morto." Ainda no meio da noite, especialistas do Escritório de Investigação Criminal de Milwaukee começaram a realizar uma busca minuciosa no apartamento, descobrindo um total de 4 cabeças decapitadas na cozinha de Jeff, enquanto um total de 7 crânios, alguns pintados e outros branqueados, estavam no quarto dele e dentro de um armário de roupa. Além disso, os investigadores descobriram pingos de sangue gotejando em cima de um tabuleiro na parte inferior do refrigerador de Jeffrey. Além de 2 corações humanos e uma porção de um músculo de braço, tudo dentro de sacos plásticos. Em cima da gaveta, no seu freezer, havia um torso humano completo, além de um saco cheio de órgãos e carnes humanas. Em outros locais do apartamento foram encontrados 2 esqueletos inteiros, 2 pênis cortados e preservados, um escalpo mumificado e um tambor azul de 215 litros que continha 3 torsos desmembrados, sendo dissolvidos em ácido. Os policiais encontraram ainda um total de 74 fotos polaroides mostrando corpos desmembrados e mutilados das vítimas. O médico legista, chefe no local, afirmou que o trabalho dos policiais e investigadores no apartamento de Jeffrey parecia mais um desmantelamento do museu de alguém do que uma cena de crime real. Em 23 de julho de 1991, o dia seguinte à sua prisão, Jeffrey começou a ser interrogado pelo detetive Patrick Kennedy sobre os assassinatos que cometeu e as evidências encontradas em seu apartamento. Pelas próximas 2 semanas, Jeffrey foi interrogado por Kennedy e também pelo detetive Patrick Murphy, totalizando mais de 60 horas de entrevistas. Nesses interrogatórios, Jeffrey dispensou seu direito a um advogado. Ele afirmou: "Eu criei esse horror e faz sentido eu fazer de tudo para acabar com ele." Imediatamente, Jeff confessou a morte de 17 pessoas entre 1987 e 1991 em Wisconsin e ainda uma morte, Stephen Hicks, em 1978 em Ohio, totalizando 17 assassinatos. Jeffrey também prontamente confessou engajar em necrofilia, incluindo com as vísceras de suas vítimas. Ele primeiramente removia os órgãos internos, então suspendia o torso na banheira e deixava o sangue sair, drenando-os antes de cortar os órgãos que ele não queria reter e aparar a carne do corpo. Os ossos que ele queria se livrar eram pulverizados ou acidificados com soluções de Solex e alvejantes para ajudar na preservação dos esqueletos e crânios que ele pretendia manter. Além disso, Jeffrey confessou ter ingerido os corações, fígado, bíceps e partes das coxas de várias vítimas mortas no ano anterior. Falando sobre o motivo do número de vítimas ter aumentado consideravelmente nos 2 meses anteriores da sua prisão, Jeffrey justificou afirmando que ele havia sido carregado por sua compulsão para matar. Era um desejo incessante e interminável de estar com alguém a qualquer custo. Alguém bonito, muito bonito, apenas enchia meus pensamentos o dia inteiro. Jeffrey também afirmou que queria construir em sua casa um altar com os crânios das vítimas. Ele afirmou que usaria aquele lugar para meditar. Em 25 de julho de 1991, Jeffrey foi oficialmente indiciado por 4 acusações de assassinato em primeiro grau.
Em 22 de agosto, foram adicionadas mais 11 acusações de homicídio cometidos em Wisconsin. Em 14 de setembro, investigadores de Ohio, tendo descoberto centenas de fragmentos de ossos na mata perto da casa de infância de Jeffrey, quando ele confessou seu primeiro crime, identificaram 2 molares e uma vértebra, que o raio-x ajudou a identificar como sendo de Steven Hicks. 3 dias mais tarde, Jeffrey foi formalmente acusado de assassinato de Hicks em Ohio. Em 15 de fevereiro de 1992, Jeffrey recebeu 15 condenações por homicídio em primeiro grau, sendo sentenciado à prisão perpétua por cada acusação. 3 meses após o julgamento em Milwaukee, Jeffrey foi extraditado para Ohio para responder pelo seu primeiro assassinato. A corte se reuniu e Jeffrey se declarou culpado e recebeu a sua 16ª sentença de prisão perpétua em 1º de maio. Após a sentença, Jeffrey foi enviado para o Instituto Correcional de Columbia, uma penitenciária de segurança máxima. Ele foi imediatamente colocado na solitária por quase um ano devido à preocupação com sua segurança caso ele tivesse contato com outros presos. Em 1993, ele foi transferido para uma ala menos segura da prisão, onde foi designado para uma turma de trabalho de 2 horas por dia, responsável por lavar os banheiros compartilhados. Em julho de 1994, enquanto voltava de um encontro com o ministro Ratcliffe na capela da prisão, Jeffrey foi atacado pelo preso Osvaldo, que tentou cortar sua garganta, sofrendo apenas ferimentos superficiais. Segundo a família de Jeffrey, ele foi para a prisão pronto para morrer. Na manhã de 28 de novembro de 1994, Jeffrey deixou sua cela para realizar seu trabalho designado. Às 8h10 da manhã, o corpo de Jeffrey foi encontrado no chão do banheiro com extensões de ferimentos na cabeça e no rosto. O agressor foi Scarver, que estava cumprindo pena por um homicídio que cometeu em 1990, que acertou Jeffrey com uma barra de metal de 51 centímetros. Jeffrey, contudo, não morreu imediatamente. Ele foi levado para o hospital da prisão, mas foi pronunciado morto 1 hora mais tarde. O médico constatou que a cabeça dele também tinha sido batida contra a parede várias vezes. Jeffrey Dahmer é considerado um dos assassinos em série mais notórios da história dos Estados Unidos. A crueldade e o sadismo de seus assassinatos, somando ao fato de praticar necrofilia e canibalismo, chocou o público. Jeffrey escolhia vítimas que viviam à margem da sociedade, cujo desaparecimento não chamaria muita atenção das autoridades. De fato, alguns dos assassinatos não foram sequer reportados como desaparecidos até algum tempo depois. Com exceção de uma vítima heterossexual e outra bissexual, todos os alvos de Jeffrey eram gays como ele. Obrigada por ficar até o final. Comente aí embaixo o que você achou da história do canibal de Wisconsin. Curta, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal, assim você ajuda ele a crescer. Um forte abraço e até a próxima.